Deus é bom, amém? Quantos concordam com isso? Deus é bom? Repita comigo, Deus é bom. Vou te devolver com uma pergunta. Então, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Já parou para pensar isso? De repente, você que está aqui hoje, aconteceu alguma coisa muito ruim com você. Talvez na hora de falar Deus é bom, você até pensou um pouco, será que Deus é bom? Acontece que às vezes a gente pensa que a bondade de Deus está condicionada a favores que a gente recebe. Hoje na nossa conversa, a gente vai falar sobre um homem que sofreu muito. Um homem que em um único dia ele teve as maiores perdas que um ser humano pode ter. A gente vai falar sobre Jó. Da série de mensagens que a gente está trazendo todos os domingos, o poder da obediência. Já parou para pensar no poder da obediência de Jó? O que a gente pode extrair da vida de Jó, da forma que ele reagiu com os acontecimentos que sucederam um atrás do outro no mesmo dia? O que a gente pode trazer para a nossa vida hoje? E a gente vai sair com a resposta para essa pergunta. Se Deus é bom, como que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A gente pode projetar aqui no telão, a gente vai fazer uma leitura um pouco diferente hoje. Coloquei vários textos de Jó para a gente ler junto aqui no telão. Mas antes, eu preciso te explicar o que aconteceu com Jó. Jó, um homem honesto, homem de uma só mulher, muitos filhos, inteligente. Alguns teólogos dizem que ele era um dos homens mais ricos, se não o mais rico do Oriente, naquele período. E para quem não sabe, a história de Jó, ela se passa concomitante ali à época de Abraão, ou seja, é o segundo livro mais antigo da Bíblia. Apesar dele estar antes de Salmos, é estranho, né? Mas a Bíblia não está ali cronologicamente, Gênesis e por aí vai até chegar o livro de Jó. E Jó, ele era um homem temente a Deus. E aconteceu que estava tendo uma conversa. E então, do nada, Satanás chegou. E Deus perguntou para Satanás: Satanás, de onde você vem? E ele disse: eu venho de rondar a terra. Eu venho de rondar e ver o que as pessoas estão fazendo. Então Deus chega para Satanás e fala: olha só o meu servo Jó. Um homem temente, um homem que não se desvia, um homem íntegro. E Satanás devolve para Deus dizendo: claro, você fez um muro de blindagem em Jó. Tudo dá certo para ele. Ele é rico, tem saúde, tem filhos lindos. Nada falta para Jó. Eu duvido que se você permitir eu tirar essas coisas de Jó, ele não vai blasfemar na tua cara. Estou falando numa linguagem para você me entender. Então Deus vai e deixa isso acontecer. Conjecturando, e se Deus permitisse que isso acontecesse com você hoje, tocasse nas tuas finanças, e você amanhã acordasse sem dinheiro na sua conta. Eu já ouvi algumas teorias da conspiração dizendo que esse ano vai ter 25 dias de apagão. Deram até os dias de apagão que vai ter. Imagina você ficar sem internet, não poder pagar o boleto, não poder pagar o cartão de crédito. Aquele cartão de crédito com limite de 15 mil que você gastou, mas você ganha 7. Misericórdia. É assim, né? Quem riu já sabe como é que é. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, fui estagiário. Aí eu recebi um cartão e fui no caixa eletrônico lá para ver se tinha caído dinheiro. Aí eu olhei lá e falei assim, cara, R$200. Eu falei assim, cara, mas não é R$200 só não. Aí eu achei estranho. Aí eu fui assim, vou sacar para ver se sai. E saiu o dinheiro. Eu falei, caramba, legal. Tá. Aí depois que caiu o dinheiro mesmo, caiu menos da metade do que era para ter caído. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada aqui. Eu fui no gerente, falei, cara, o que aconteceu isso? Ele, não, rapaz, você sacou o cheque especial. Aí entrou juros, eu não tenho o que fazer não. Às vezes você acha que tem uma coisa e você não tem. E aqui Jó, ele realmente tinha filhos. A vida que todo mundo pediu a Deus. Vamos ser sinceros. Não falta dinheiro, maravilha. Uma esposa, maravilha. Filhos, maravilha. Segurança, maravilha. Não tem como blasfemar num cenário desse. Foi isso que Satanás falou para Deus.
E naquele mesmo dia, Jó, que tinha mais de 7.000 ovelhas, perdeu todas as suas ovelhas. Caiu fogo do céu, matou todas as ovelhas. E até os pastores das ovelhas. Jó perdeu todos os seus bois. Veio um bando de homens maus que eram inimigos e mataram todos os animais de Jó. Tudo isso no mesmo dia. E só um se salvou para voltar para contar a história. E naquela mesma situação, todos os filhos de Jó, eles estavam na casa do seu filho mais velho celebrando. E então veio um vento forte e derrubou aquela casa. E os 10 filhos de Jó morreram. Gente, isso foi tudo no mesmo dia. Não teve nem um tempo ali de alguns meses para se recuperar, não. Foi uma pancada de uma vez só. E agora a gente vai ler até a partir do versículo 21. 1:21, diz assim: E disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Isso aconteceu depois que o Jó recebeu essas notícias que eu acabei de falar. Capítulo 3. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queria te convidar a repetir comigo o versículo 2 do capítulo 42. Bem sei, diga, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos concede hoje a oportunidade de aprender com esse homem que teve muita resiliência, mas acima de tudo ele sabia de uma coisa: que o Redentor vive e ele vai se levantar. Essa é a maior certeza que nós precisamos ter. Então, assim como Jó, Pai, que nessa noite nós possamos ser impactados por essa palavra, saindo daqui certos de que, independente da circunstância, independente da situação, independente de um momento difícil, nós queremos conhecer a Ti, Jesus. Porque se nós o conhecermos, nós vamos poder dizer: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Amém. Glória a Deus. A vida, ela é repleta de paradoxos. Que palavra é essa? O que é um paradoxo? É uma coisa que, no primeiro momento, ela não faz muito sentido. Mas depois que se explica, você começa a entender. Por exemplo, tem um poeta, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Ele fala assim, o amor é fogo que arde sem se ver. É isso, né? Camões que fala isso? Enfim, alguém falou isso. E na Bíblia também tem alguns paradoxos. Por exemplo, quem quiser quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. A Bíblia tem outro texto que fala: Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Percebe que tem um jogo de palavras aqui que no primeiro momento fala assim: mas não faz sentido. Como é que Deus usa um louco para envergonhar o sábio? Como que para eu ganhar a minha vida eu tenho que perder a minha vida? E o paradoxo é isso. Na verdade, a palavra paradoxo vem do grego, e para significa além. E o doxa significa aparência, ou seja, paradoxo é além do que parece. Essa hora que você fala, além do que parece. Por trás de um texto bíblico que às vezes não faz muito sentido, tem coisas muito além do que parece, querido. E a vida de Jó é um paradoxo. Como que um homem que obedece a Deus, ele vai passar por isso tudo que ele passou? Como que uma pessoa que obedece a Deus vai perder todos os seus filhos, 10 filhos, num único dia? Vai ficar pobre num único dia? E aqui a gente vê nitidamente que a vida de Jó, ela se tornou um absurdo.
Talvez nos dias de hoje, boa parte das pessoas poderiam pensar, não vale a pena viver. Enquanto às vezes, talvez alguns aqui hoje já tenham pensado em situações assim, chegar até o último momento e falar, cara, eu preciso tirar minha vida, não está valendo mais a pena viver. Quando chega nesse ponto, a gente tem que começar a conversar com a gente mesmo, dizer, Senhor, será que eu conheço Deus verdadeiramente? É lógico que existem, gente, eu creio que existe a depressão, que não é algo espiritual, mas existe um aproveitamento de Satanás para entrar na fraqueza que você está passando. E é por isso que a gente precisa de ajuda, a gente precisa ter alguém do lado. E aqui Jó, ele achou que tinha mulher do lado, mas a mulher dele chegou para ele e falou assim, melhor seria se você amaldiçoasse o seu Deus e morresse, Jó. Porque esse Deus poderia fazer alguma coisa, poderia nos ajudar, ele não nos ajudou. Ele poderia impedir que caísse fogo do céu e matasse todas as ovelhas, poderia, mas ele não fez. Ele poderia impedir que nossos filhos, nossos 10 filhos morressem todos de uma vez, poderia, mas ele não fez. E por que ele não fez? A gente quer explicação e Deus quer obediência. Muitas vezes nós não vamos entender acontecimentos que nos sobrevêm, mas nós precisamos ter uma certeza, que é de que o nosso Redentor vive e Ele se levantará. O que te motivou a vir hoje aqui na igreja, irmão? Chovendo, frio, no jeito para você ficar em casa, vendo Fantástico, nem sei se existe isso ainda, existe, claro, né? Vendo um jogo de qualquer time aí, fazendo qualquer outra coisa, mas você veio para a igreja. Será que você veio aqui para bater um ponto? Será que você veio aqui porque já tinha marcado com alguém? Será que você veio aqui porque se você não for na igreja domingo, a semana não será abençoada? Você não vai bater suas metas, vai dar tudo errado, você vai ficar doente, vai acontecer de tudo. Existe uma religiosidade em volta do culto de domingo. E Deus, Ele não quer isso de você. Deus, Ele quer uma obediência sincera. Deus, Ele não quer uma obediência para que em algum momento você o questione, dizendo, Deus, eu faço isso, eu sou obediente. Por que essas coisas não estão acontecendo comigo? Por que eu oro e você não me responde, meu irmão? Deus, em muitos momentos da sua vida, Ele vai fazer silêncio. Ele vai ficar quieto. E de chegar ao ponto de você falar, eu estou falando sozinho. Deus não responde. Quem já passou por isso? Só eu, gente. Não é possível. Me ajuda aí. Se não passou, vai passar. Está repreendido, falaram aí. Vai passar, não tem jeito. E Jó passou por isso também. Ele se questionou. Ele questionou Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu creio no Senhor, mas fala comigo. Deus falou, sabe o quê? Nada. Silêncio. Eu me lembro de um jovem do meu PG, que ele chegou para mim e falou, Caleb, eu acho que eu vou parar de ir na igreja, sabe? Eu acredito em Deus, essas coisas, tudo, leio a Bíblia. Mas assim, eu não sinto nada quando eu vou para a igreja. Eu percebo que as coisas não acontecem comigo. Eu olho para o lado, vejo uma pessoa chorando. Eu vejo uma pessoa com as mãos erguidas e nitidamente sentindo alguma coisa. Parece que ela está em outro plano. E eu fico olhando, não está acontecendo nada comigo. Eu cheguei para esse jovem e falei assim, meu irmão, eu te entendo e é verdade, cara. Você está certo. Ele não esperava essa resposta. Você está certo. Sabe por que você está certo? Porque talvez a sua concepção de culto a Deus seja uma concepção errada. Pelo que você falou, você vai no culto para receber e não para dar. Não vai acontecer nada, cara. Infelizmente você está no caminho errado. Mas se a partir de hoje você mudar, virar essa chave dentro da sua cabeça de que você não vai num culto para sentir, mas para dar algo a Deus, porque você não merece nada, mas Ele é digno de tudo. Não é sobre você, é sobre Ele. Então, se Ele não falar, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se você sentiu arrepio, Ele também é Deus. Mas uma fé sensorial é uma fé que nos leva a fazer coisas que Deus nunca pediu. E o diabo é o maior investidor para que você faça coisas que Deus nunca pediu, porque você vai sair completamente do propósito.
Eu me lembro de uma vez, eu tinha um sonho de ser oficial da Marinha. E eu dediquei uma boa parte da minha vida só estudando para isso. Depois da faculdade, eu queria fazer quadro complementar para intendente da Marinha. Na minha cabeça ia ser fácil, porque eu ia pedir transferência para São Pedro e ia ficar tudo bem. Depois descobri que não rola, é uma coisa muito complicada. Todo mundo quer vir para São Pedro e não dá. E eu pensei, poxa, em alguns momentos da nossa vida a gente vai orar, você vai achar que Deus confirmou, que você vai ser colocado lá, tem dedicação. E eu me lembro de uma vez que o Emerson Pinheiro, esposo da Fernanda Brum, foi na nossa igreja, lá em Valença, e ele pregou. E ele do altar, ele chegou e falou assim, olha, Deus está me tomando aqui, eu estou sentindo de falar uma coisa para alguém, eu não sei quem é, mas a palavra de Deus para você é muito especial para estar onde você está estudando para estar. Cara, aquilo foi muito específico. Talvez tivessem outras pessoas estudando para estar em algum lugar também, precisavam daquela palavra. Mas eu pensei, cara, será que é para mim isso? Passei, fiz os exames. Naquele ano foi um ano que tinha cota para negros e indígenas. Por conta disso, pessoas que tiraram notas inferiores a mim entraram e eu fiquei sentado no meio-fio, chorando e perguntando, Deus, logo na minha vez, naquele ano, realmente Deus não queria que eu estivesse lá. Mas depois disso eu ainda insisti. No ano seguinte, eu vim morar em Cabo Frio e abriu a inscrição de novo. Eu falei, não, dessa vez vai. E por um momento eu me esqueci daquela palavra. Eu pensei assim, não, de repente não era para mim, era para outra pessoa. E aí eu estava numa igreja, na igreja da minha tia, e aí eu me abdiquei de coisas que eu estava fazendo lá, eu já estava me envolvendo, e beleza, aí eu me abdiquei, aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, eu vou estar ausente um pouco, eu vou estar me dedicando mais aos estudos, eu tenho um sonho e tal. Aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, porque você nitidamente você é do altar, você não é para estar lá. Aí eu falei, pô, de novo? E aí eu não gostei não, fiquei para lá. E aconteceu muitas coisas. Depois disso, me casei, fui consagrado pastor. E hoje estou aqui falando para vocês. O que eu quero dizer é que o caminho da obediência nem sempre é o caminho mais curto, mas é o caminho que vai te conduzir ao propósito de Deus para a sua vida. Nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho que vai te conduzir a viver o plano de Deus para você. E muitas vezes a gente quer viver o nosso plano, quer viver o nosso sonho. E Deus, Ele quer obediência de nós. Jó, ele fez 34 queixas a Deus. Jó, ele fez 17 perguntas. E Deus respondeu com silêncio. Depois de algum tempo, Deus respondeu Jó com outras 70 perguntas. Do tipo, aonde você estava quando eu estava criando o mundo? Ou seja, resumindo todas as perguntas, quem você pensa que é para questionar alguma coisa do que eu estou fazendo? E Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. E aqui já fica algo para a gente hoje. O evangelho não é uma relação de causa e efeito, da onde para todo acontecimento existe uma causa óbvia. Não. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Meu pai é pastor e descobrimos um câncer no rim dele. E eu pensei, Deus, meu pai é pastor. Falei mesmo, meu pai é pastor, uma vida inteira dedicada, mais de 35 anos. Com meu pai, não. Se fosse comigo, eu até entenderia. Tentei fugir 2 vezes. Se tivesse a terceira, eu tentava também. Um pouco tempo antes, a minha avó, mulher de oração, se acidentou ali naquele posto, naquele trevo do Estrela d'Alva. O carro capotou 5 vezes. Ninguém teve coragem de ir lá ver. Aí eu era o único que estava disponível para ir lá. E fui lá ver minha avó, mulher de oração. Falei, meu Deus, minha avó. Pô, meu avô, eu até entenderia que meu avô era levado. Mas minha avó? Não. No início do ano, eu e minha esposa tivemos uma gravidez. E com 3 meses ela perdeu o neném. E querido, o que eu estou querendo dizer? Que coisas ruins acontecem com pessoas boas.
Pode ser você, quem for, homem de oração, pastor, filho de pastor, qualquer coisa. Alguma coisa em algum momento vai acontecer com você. Mas o que você não pode se esquecer é que existe algo muito maior do que aquilo que acontece aqui. A sua obediência não pode ser firmada em algo que Deus pode te dar se você for obediente. Existe uma parábola de Jesus que muitos falam que é a parábola do filho pródigo, mas eu não gosto desse termo, porque a parábola fala de 2 filhos. Então o termo correto é a parábola dos 2 filhos. Um filho que vai e o filho que fica. Talvez por um breve momento a gente pode pensar que o filho que fica era um filho exemplar. E realmente era. Era um filho obediente. E realmente era. Era um filho que cumpria todas as exigências do pai. E realmente era. Acontece que quando o outro irmão sai e ele volta, o pai se alegra e manda fazer uma festa. Só que o filho que fica, ele se enfureceu em seu coração. E sabe o que ele fez? Ele foi para cima do pai e falou: olha aqui, você tá achando que eu sou otário? Eu fiquei a vida inteira aqui, me doando por você, te obedecendo, fazendo tudo o que você mandava. E você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Tem gente que fica e nunca obedeceu o pai de coração. Tem gente que obedece, mas na verdade era uma obediência interesseira, para em algum momento exigir um favor do pai. Estou falando de mim, estou falando de alguns de vocês, porque isso está impregnado dentro de nós. A gente vem para a igreja domingo para ser abençoado na segunda, essa é a verdade. Mas existe um poder da obediência que pode ser acessado se houver sinceridade. Fala comigo, sinceridade. Eu quero. E só 2. Falar de novo, sinceridade. Eu quero. 8. Eu tenho uma tia que ela tem um problema de saúde. Ela tem diabetes. Só que ela é daquele tipo de pessoa, igual aquela pessoa que tem um carro, ouve um barulho e fala assim: rapaz, nem vou no mecânico, porque se for lá vai achar mais coisa. Minha tia era dessas. E aí, ela não foi. Um belo dia, não tão belo assim, ela deu uma topada e o dedo dela ficou escuro. Minha tia é morena, ficou muito escuro. E ela não falou nada. Aí o dedo do lado começou a ficar muito escuro também. Uma amiga viu e falou assim: olha só, esse dedo seu tá necrosado, você tem que ir no médico. Ela, não, com muita insistência teve que ir no médico. Resumo da ópera, teve que arrancar todos os dedos. Fui levar ela no hospital ontem para fazer curativo. Todo dia tem que levar para fazer curativo. Aí isso foi 2 semanas atrás. Aí, primeiro dia do curativo eu fui lá levar. E eu pensei: o que eu falo para uma pessoa que perdeu todos os dedos do pé direito? E eu, meu Deus do céu, tá bom, vamos lá ver como é que ela tá. Tava bem demais. Eu falei: graças a Deus, né, tia? Podia ter sido pior. Ela é, meu filho, podia ter sido pior. Teve gente lá que teve que arrancar até o joelho. Meu Deus do céu. Eu falei assim: graças a Deus, né? Aí ela contou umas piadinhas. Eu falei assim: vou entrar na onda também. Eu falei: pô, tia, tem um ponto bom de você ter arrancado todos os dedos do pé direito, é que você não vai precisar cortar a unha mais, né? Aí ela: meu filho, verdade, né? Até nisso Deus pensou. Isso é verdade, né? Que bom, né? Graças a Deus por isso. Mas graças a Deus que você está tendo a oportunidade de tratar a sua diabetes também, né? E se o diabo existisse esposa, o nome dela seria diabetes. Alguém já ouviu essa? Essa eu não podia deixar passar, né, irmãos? Porque ô doença ingrata, se não tratar, vai dar problema. Aqui existe nitidamente uma relação de causa e efeito. Titia perdeu os dedos do pé todo, por quê? Não tratou diabetes, não foi no médico. Então, meu irmão, não adianta você falar com Deus: Deus, eu ia no culto domingo, por que você deixou a diabetes me pegar? Claro, você atacava a geladeira de madrugada, você não obedecia a receita do médico, você não fazia exames periodicamente. Aqui sim existe uma relação de causa e efeito, mas com Jó era diferente. Os amigos de Jó se levantaram para ajudar no primeiro momento.
Só que depois eles chegaram para Jó e falaram assim: Jó, calma aí, a gente é amigo e tal, já passou, mas pode falar com a gente. O que você fez de errado? Alguma coisa tem. Não tem como isso tudo de ruim acontecer com você, e você sendo o homem que é. Fala com a gente. E esse padrão se repete em vários momentos da sua e da minha vida. Aconteceu com Jesus também, quando Jesus estava diante de um cego de nascença. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, quem que pecou para que isso acontecesse com ele? Foi ele ou foi os pais dele? E sabe o que Jesus falou? Jesus chegou para ele e disse assim, para eles, e disse: nem o pai e nem ele pecou, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste. Querido, toda situação de impossibilidade, toda situação em que você não pode explicar por que isso está acontecendo, é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar através de você. É uma oportunidade para Deus mostrar a glória dele, não só para as pessoas à sua volta, mas também para você, que às vezes vinha domingo só para bater ponto e receber uma bênção na segunda. Jó, no final, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. A obediência ao Senhor não pode ser junto com uma tentativa de receber uma bênção do Senhor. Jesus falou: se vocês me amarem verdadeiramente, vocês guardarão os meus mandamentos. Para a gente desfrutar de uma obediência sincera diante do Senhor, a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração. Não tem jeito. Porque vai chegar uma hora que vai ser mais forte do que você. E você vai chegar e vai pensar: não, Deus não está comigo. Apesar disso, apesar de eu ser fiel ao Senhor, Deus não está comigo. Só que Jó, ele falou para os amigos dele: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Tamanha confiança de Jó em Deus. Se Deus quisesse matar Jó, Jó diria: tudo bem. Mas se Deus quisesse permanecer com Jó do jeito que estava, Jó, tudo bem. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Redentor dele vive e ele iria se levantar em algum momento. As 5 áreas da vida que Jó foi atacado: ele foi atacado nas finanças dele, ele foi atacado através dos filhos, que todos morreram, ele foi atacado na saúde, ele foi atacado no casamento, que a mulher que poderia apoiá-lo disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele foi atacado na saúde. Jó teve uma doença de pele terrível, ficou cheio de chagas. Ele pegou um pedaço de telha e ele ficava tirando essas chagas. Tamanha humilhação esse homem passou. Que obediência é essa? É uma obediência louca, é uma obediência que não faz sentido. Mas Deus nos convida a viver uma obediência sincera. Uma obediência sincera ao ponto de nós confiarmos no Senhor, apesar da gente não ver expectativa de melhora. Porque Jesus disse que aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante àquele que construiu uma casa sobre a rocha. Aqui não está explicado no texto, mas os teólogos dizem que essa analogia de construir a casa sobre a rocha não está atrelada a só você procurar uma rocha, um bom terreno para você construir. Não é isso. O que ele está falando aqui é que independente de onde você decidir construir, de onde você está, é para você cavar até você achar a rocha. Ou seja, você não para de cavar. E esse cavar é você se relacionar com Deus. Não parar de cavar é você estar aqui domingo com chuva, é você ir para o teu PG com chuva, cansado, é você se dobrar diante do Senhor de madrugada, de dia, de noite, porque você quer encontrar essa rocha que é inabalável, e ali você pode firmar os seus pés para a vida inteira. Queria te convidar a ficar de pé. Eu me lembro de um amigo, na cidade que eu morei, gostava de jogar bola na época,
Gosto hoje ainda, mas não tanto. Eu nunca fui dos melhores, mas eu gostava de estar entre os melhores. E esse amigo meu, ele era um dos melhores, se não o melhor da cidade. Vou falar o nome dele é Esquerdinha. Ele era enjoado. Quando Esquerdinha estava no time, todo mundo ficava com medo. E aí, nosso time era muito ruim e Esquerdinha não foi. Aí eu pensei, vou na casa de Esquerdinha para buscar ele. Sabe aquele jogador que só vai se buscar ele? Fui lá na casa dele e busquei ele. E a gente foi pro campeonato. Campeonato das igrejas, meu Deus. Demônio se manifesta com força na vida dos crentes. É ou não é? Não foi diferente aquele dia. Mas Esquerdinha levou o time nas costas. Artilheiro. Melhor do campeonato. Foi uma loucura. Falei, meu irmão, você não pode deixar de vir nunca. O cara destruiu. Acabou com o jogo. E a partir daquele dia, quando ia ter um jogo ou algum campeonato, a primeira pergunta que falava, Esquerdinha, vai? Vai, então eu vou. Meu irmão, quando você sabe quem está com você, você encara qualquer parada. Pode vir o time que for, Esquerdinha, vai, eu vou. Nessa analogia aqui, se você conhece o Deus que você serve, e você tem a certeza que Ele está contigo, meu irmão, não importa o que vai vir, Ele está contigo. E você vai poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar. E você vai poder dizer o que Jó disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Feche seus olhos. Talvez essa noite seja um divisor de águas na sua vida. Talvez muita coisa que foi falada aqui fez muito sentido para você, mas não vai significar nada se você não converter isso em atitudes que vão transformar a sua mente. O nome disso é metanoia, uma mudança de mente que pode impactar toda a sua vida a partir daqui. Você estava indo para cá, você mudou só um pouquinho e vai mudar completamente a sua rota. E eu sinto que hoje é um ambiente favorável para mudanças de rota. Você não veio aqui à toa, meu irmão. Estava chovendo muito, você tinha todos os motivos para não estar aqui, mas Deus já tinha marcado o encontro com você aqui nessa noite. Você não veio porque você quis, não. Você veio porque o Espírito Santo gerou dentro de você um desejo de estar aqui. E talvez você tenha vindo sem expectativa nenhuma. Aí você olha para o altar, nem é o pastor Rafael que vai pregar, nem é o Glautinho que vai pregar. Talvez é um menino que você nunca viu na tua vida. Mas Deus usou uma mula, não vai me usar, meu irmão. Olha, se Deus falou com você hoje de uma forma que você não esperava, mas foi lá dentro, meu irmão, não perde tempo. Sai do seu lugar aí agora. Vem aqui na frente e deixa tudo diante do Senhor. Porque hoje a sua rota vai ser mudada. Hoje a sua obediência diante do Senhor vai mudar a sua vida por inteiro. Isso, sai do seu lugar, não tenha vergonha. Peça para quem está do seu lado aí, meu irmão, hoje é para mim, eu não posso sair daqui sem uma bênção do Senhor. Vem, querido, vem, sai do seu lugar. Ele me ama. Nós vamos orar. Existem pessoas aqui na frente e talvez você não tenha vindo, mas eu creio que o mesmo Deus que tocou essas pessoas para vir aqui na frente, Ele pode tocar você aí. E você ter sua vida transformada também. E você ter a sua mente transformada também. Eu queria te convidar, se essa palavra falou com você, você colocar uma de suas mãos na direção do seu coração. Eu sou o primeiro a colocar a mão na direção do coração. Porque muitas vezes o inimigo, ele é sujo. Ele tenta jogar com a gente e a gente aceita. E a gente diz sim achando que está fazendo tudo certo, a gente está fazendo tudo errado. Fora do propósito, fora de tudo, respondendo pergunta que Deus não está fazendo, fazendo coisa que Ele nunca mandou fazer. Mas hoje isso vai mudar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Essas pessoas que estão aqui hoje querendo viver algo sobrenatural diante do Senhor, mas precisamos entender quem o Senhor é primeiro, para nós obedecermos a Ti com sinceridade. Eu quero declarar o poder da obediência.
se manifestando na vida de cada pessoa aqui nessa noite. Em nome de Jesus, qualquer tentativa do inimigo de tirar o foco do Senhor, de tirar o Senhor do centro, que caia por terra agora em nome de Jesus. Qualquer arma forjada de Satanás para destruir vidas aqui nessa noite, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. Eu quero profetizar mudança de mente, mudança de rota para a glória do Senhor. Que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para a gente ser. Que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos disse que nós podemos fazer. E isso só será possível se nós formos obedientes ao Senhor. Uma obediência sincera, uma obediência que não se envergonha, uma obediência que não quer uma bênção sua, apenas a sua presença. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos ver a mão do Senhor e o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Querido, se você crê e recebe essa palavra, quero te convidar, levante suas mãos, dê a maior salva de palmas a Ele, que Deus abençoe você, vá em paz.